Gente, bonjour, bonsoir. Eu sou a Prof. Cris. Como ça va? Então, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, isso que é bacana quando a gente estuda online, a gente pode escolher o horário, o local, como que a gente vai ver essa aula. Então, a gente pode escolher tudo isso e ainda pode escolher aquele tema que nos interessa. E a gente ainda pode escolher a pessoa, que vai falar daquele tema que a gente se identifica, que a gente gosta, que a gente aprende, que fala a nossa língua, né? Uma forma de eu expressar claramente o que eu quero dizer para vocês hoje é na aula de hoje, eu escolhi falar sobre artigos definidos e indefinidos, que é um tema super fácil. Fácil porque em si é de uma compreensão muito simples e fácil porque a gente tem no português, então assim, é uma associação de sucesso. Dá certo, tá? É aquele o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, quando a gente tem algumas formas de estudar que podem otimizar, tornar nosso aprendizado muito mais interessante, muito mais gostoso, prazeroso e nos fazer ganhar tempo. Vejam só, eu consigo associar, por exemplo, numa aula de artigos definidos e indefinidos, eu consigo associar masculino, feminino, singular, plural. Eu consigo associar vocabulário. Então, é muito mais interessante quando a gente consegue juntar, até o nosso cérebro ele capta melhor. A gente vai juntando várias coisas, não que isso vá ficar cheio ou pesado, mas a gente junta porque é mais inteligente, a gente consegue aprender mais de uma coisa ao mesmo tempo, do que eu ficar 15 dias, um mês só estudando artigos definidos e indefinidos. Depois eu vou para plural, singular. Eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente consegue otimizar tudo isso a partir de um tema que é interessante. Eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. A gente precisa, o processo de aprendizagem precisa ser gostoso, saboroso, prazeroso. A vida é feita de processos e a gente não pode só deixar para viver as alegrias no final, nas conquistas, mas o processo é muito mais longo, né, do que aquele momento da conquista. Então, a gente precisa estar feliz no processo. De uma maneira geral, artigo definido e artigo indefinido, o nome já está explicando. Eu não preciso aqui nem de 30 segundos, nem de para falar isso para vocês. O nome já está dizendo, é definido, é indefinido. É algo que está claro, é algo que não está claro. Esse caráter de definido ou indefinido, a gente também pode dizer que é algo que, no artigo definido, que é conhecido de quem fala, do falante e do ouvinte, de quem está ouvindo. No artigo indefinido, é algo que é desconhecido para o falante, para o ouvinte. Então, se eu digo para vocês assim, a casa subtende-se, como eu usei um artigo definido, a, em francês seria la maison, essa casa, eu já sei que casa é e você também sabe. Agora, se eu digo uma casa, é uma casa qualquer, que não necessariamente é conhecida por mim nem por você. Então, a gente pode usar esse critério. Claro que cada professor vai ter a sua abordagem. Eu escolhi essa abordagem aqui para trazer para vocês hoje. Nossa, aqui eu uso definido ou indefinido. Peraí, é conhecido essa coisa, isso que eu estou me referindo, é conhecido por mim e pelo ouvinte? Se sim, definido. Se não, indefinido. E óbvio, né? Quando a gente vai falar de uma coisa por exemplo, La Tour Eiffel, a Torre Eiffel, não é uma torre qualquer, é a Torre Eiffel, está definido, né? O Museu do Louvre, o nome já diz, já está definido, né? Le Musée du Louvre. Então, é óbvio que aí a gente vai usar o definido, porque o nome próprio, né? O nome já está definindo este museu, esta torre. Les articles définis et indéfinis. Quais são os artigos definidos em francês? Le é o artigo masculino singular, que no português seria o. La, feminino singular, que seria a em português. Eu vou pular para o le, que seria os, as. No francês, o plural não tem gênero, então é le. E o L apóstrofe, se a tua palavra começar por vogal ou H mudo, independente do gênero. Indefinidos, les articles indéfinis.
Un, une e D. Un, nasal 2, né? Aquela nasal que eu falo meio como se estivesse sorrindo. Une, muitos alunos têm dificuldade de pronunciar isso corretamente. Uma, une, U, francês, lábios de U som de I. Une e D, uns, umas. Como eu disse para vocês aqui, olha só. Se eu digo o carro, em francês, la voiture. Se eu digo um carro, une voiture. Então, la voiture, a gente está aqui conversando e aí eu falo, la voiture é sale, o carro está sujo. Subtende que você e eu sabemos do carro, de que carro eu estou falando. Por isso que eu usei um artigo definido. Agora, se eu digo um carro, subtende-se que não sei de quem é o carro, estacionaram, né? Une voiture garée devant mon garage. Então, subtende-se isso. Nessa aula, a gente escolheu ter como critério para a utilização do definido ou do indefinido o fato do objeto, da coisa, ser conhecido tanto pelo falante quanto pelo ouvinte. Se sim, artigo definido. Se não, artigo indefinido. Aí, olha só como é a gente aprender francês a partir de um assunto que é interessante. Aqui tem a aviação como algo interessante. Você pode ter também qualquer assunto que é interessante, prazeroso para você. Você consegue trazer, aprender vocabulário, e aí você já vai, por exemplo, se eu digo aqui, a asa em francês é ela, mas o que é mais interessante? Eu aprender asa ou eu já colocar aí um artigo que vai me indicar se essa palavra é feminina ou masculina, um tipo de artigo que vai indicar se essa asa é uma asa qualquer ou uma asa em específico. Então, toda a lista de vocabulário de assuntos interessantes para você, você já vai otimizando e acrescentando a essa lista artigos definidos ou indefinidos, plural, singular, e assim você vai associando o processo de aprendizagem, facilitando o processo também de memorização do teu cérebro, que ele consegue pegar melhor as coisas assim, de forma mais contextualizada, você vai ganhando tempo. No caso da palavra asa, como ela começa com vogal, no artigo definido eu vou colocar o L apóstrofe, lela, a asa. Então, não é uma asa qualquer, é a asa que a gente está falando, ou a asa que a gente citou, é algo que eu sei de que asa eu estou falando e você também. Se eu digo una, ela, aqui eu já sou, entre aspas, obrigada a saber o gênero da palavra asa. Mas qual é o critério para eu saber se uma palavra é masculina ou feminina? Regra geral, se ela terminar pela vogal E, ela é feminina. Mas desde já, eu posso dizer, garantir, afirmar que tem muitas exceções. Então, a gente não vai parar um tempo da nossa vida para memorizar uma lista de palavras masculinas e outra feminina. Não, a gente vai aprendendo isso na vida. Por isso que a gente tem que otimizar as coisas, porque o nosso cérebro vai pegando aos poucos. Ninguém vai ficar feito doido memorizando lista de palavras. Ah, essa é masculina, ah, essa é feminina. Não faz sentido. Então, uma asa, une, ela. Aqui até fica mais intuitivo, porque asa em português é feminino, mas tem palavras que não. Exemplo, a fuselagem em francês, em português é feminino, em francês já não é. É le fuselage. Le fuselage. Aí, em geral, palavras terminadas por age são masculinas. E olha como a gente está juntando várias coisas. E olha como vai ficando interessante. Vocês entendem? Principalmente quando o tema é muito simples. A gente não precisa ficar 3 horas numa coisa que a gente consegue aprender em 3 minutos. Aí aqui, as asas também já coloquei o plural. Les ailes, eu faço a liaison. Mais um ponto que eu estou conseguindo aprender aqui, ó. Eu tenho um determinante, um artigo é um determinante, um substantivo, asas. Então, eu faço essa liaison, essa ligação entre as duas palavras, e nesse caso é obrigatório. Les ailes, des ailes. Umas asas, umas asas. Des ailes, des ailes. O S no final é mudo. Le cockpit, un cockpit. A cabine do piloto, né?
Le cockpit. E aí, atenção para pronunciar direitinho. Le. Existe uma diferença enorme entre falar le cockpit e le cockpit. Muito importante isso, gente, porque o S é mudo. É a pronúncia do determinante que vai me indicar se eu estou falando de um cockpit ou de mais de um. Os, né? As cabines, tá? Então, no singular, esse artigo masculino aqui vai ser, a pronúncia é le cockpit, le. Se for no plural, le cockpit. Un cockpit, né? Se fosse isso aqui no plural, de cockpit. Uns ou umas, né? Como a gente já falou, o plural não tem gênero. Le fuselage, falei para vocês, se fosse no plural, le. Un fuselage, un, plural, de. Le moteur. E como seria se fossem os motores? Faz aí para mim. Deixa eu ver se eu consigo te escutar. Pode ser melhor. Vamos lá? Le. Lábios de O, som de E, tá? Le moteur. Esse som final, parece uma flor, né? Desabrochando o som. Começa assim pequenininho e vai crescendo. Moteur. Le moteur. Motores no plural, les moteurs. Le moteur, le. Importantíssimo. Le train d'atterrissage, o trem de pouso. Le train d'atterrissage. Então, mesma coisa se fosse os trens, les trains. O trem, le. Os trens, les. Um trem qualquer de aterrissagem, um trem de aterrissagem qualquer, un train d'atterrissage. La cabine, une cabine. A cabine, uma cabine. No plural, les cabines, né? O plural do definido, les cabines, as cabines. De cabine, umas cabines, tá? Le siège, un siège, o assento. Le. Aqui, o le e o le volta também, porque siège é uma palavra masculina, como a gente está vendo aí. O plural vai ficar, o plural, os assentos, les sièges. Se eu estou falando de um assento em específico, eu vou dizer le siège. Le. Mais de um, le. Um siège qualquer, indefinidamente. Un siège, tá? Um assento qualquer. O compartilhamento de bagagens, la soute a bagagem. Une soute a bagagem. O U tem som de U, sem biquinho. La soute, une soute. A cauda, la queue. Também é um som do E francês. Lábios de O, som de E. La queue. A cauda. É uma cauda de um avião que nós dois aqui, eu e você, já sabemos. A gente está falando sobre isso. Você sabe qual é a cauda que eu me refiro. Se for uma cauda qualquer, une queue. Que, gente, também pode ser fila em francês, não é só cauda, tá? Faire la queue, associação do verbo fazer com a palavra que, é pegar uma fila, esperar na fila. Je vais faire la queue, vou esperar aqui na fila. La gouverne de direction, o leme da direção. La gouverne, une gouverne. Hélice é uma palavra feminina, tá? Mas como esse H é mudo, eu vou usar só o L apóstrofe, eu faço a elision, que é obrigatória nesse caso. L'hélice,
Ah, prof, quer dizer que se eu falar la Elissa, tá errado? Sim, está errado. Você precisa falar l'Hélice. Uma hélice qualquer, uma hélice. Nossa, prof, eu tô aprendendo a identificar se elas são femininas ou masculinas, eu até tô aprendendo formar o plural, o singular dessas palavras, eu tô inclusive também aprendendo quando que eu devo pronunciar o determinante diferente para que a pessoa entenda se eu tô falando no plural ou no singular. Isso mesmo, olha só como a gente consegue tornar os nossos estudos interessantes, né? O reator, le reacteur. Se eu fosse falar os reatores, a pronúncia do determinante do artigo seria le. Olha a diferença enorme. Le, le. Prof, mas isso é só coisa da tua cabeça. Ninguém vai prestar atenção. Vai. Inclusive, as pessoas podem até nem entender muito bem se você está falando no plural ou no singular. Porque nesse caso, o S é mudo aqui de reacteur, se eu tivesse um S no final. Então, só o determinante é que vai determinar para quem está ouvindo se eu estou falando no plural ou no singular. Un réacteur, um reator. Se fosse o plural, des réacteurs. O plural do definido, les réacteurs. La porte, une porte. Le hublot, un hublot. Prof, mas aqui começa com H. Por que você não fez a elision que você fez lá na palavra Elissa? Em francês, a gente tem o que a gente chama de H muet e H aspiré, H mudo e H aspirado. Ambos Hs são mudos. O H em francês não tem som. Porém, o H aspiré, o H aspirado, ele nos impede de fazer tanto a elision quanto a liaison. Ou seja, tanto colocar aquele apóstrofozinho, como fazer a liaison, que é pronunciar duas palavras como se fosse uma, tudo juntinho, tudo colado. Prof, quando que eu vou saber se esse H é aspirado ou não, ou se ele é mudo? Não tem uma regra. Nesse caso, realmente é uma lista de palavras de Hs aspiradas, de H aspiré, e outras, né? E o restante vai ser H mudo. A grande maioria é de H mudo. Mas ninguém tem que ficar preocupado em memorizar a lista, tá? De palavras. A gente vai aprendendo com o tempo. Gente, a gente tem que se expor à língua. Quanto mais você se expor, mais você vai aprendendo tudo isso. Eu mesma errei vários Hs aspirados até ir memorizando e formando a minha própria lista aqui dentro da minha memória de quando que o H é mudo, quando que o H é aspirado. É com calma, é com o tempo, é quanto mais você ter conhecimento da língua, quanto mais você lê, né, você vê o francês escrito, você vai observando. Mas, claro, você pode botar aí lista das principais palavras cujo H é aspiré, né, cujo H é aspirado. Não tem problema, tá? Le hublot, un hublot. Le tableau de bord, painel de controle. Le tableau de bord, un tableau de bord. A turbina, la turbine. Uma turbina, une turbine. Une, tá? Nossa, prof, eu escuto como se fosse um A no final. É o som do N, N, em francês. N, la turbine, une turbine. Plural, les turbines, as turbinas de turbina. Na aula de hoje a gente aprendeu o que é um artigo definido e indefinido no francês. A gente usou como critério para saber quando usar um ou outro, o fato de esta coisa, este algo ao qual me refiro ser conhecido por mim e por você, falante e ouvinte. A gente associou tudo isso também masculino, feminino, singular, plural. A gente também viu que a pronúncia de alguns desses artigos são cruciais para que o interlocutor entenda se eu estou falando no singular ou no plural. A gente aprendeu a associar e otimizar esse estudo, que em sua natureza é bastante simples, então por isso a gente não precisa passar 3 horas aprendendo uma coisa que a gente aprende facinho em apenas alguns minutos. Então é isso, gente. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal. Obrigada por ter estado conosco até aqui. Obrigada pela confiança. Se quiser, pode deixar um comentário. Bisu da prof. A gente se vê na próxima aula.